sabe qual é a sensação de ser assaltado pelo próprio cérebro? Você passa meses se preparando, estudando, você passa meses sacrificando seu sono, sua família, seu lazer, mas na hora que senta na cadeira da prova, seu nervosismo decide que você não merece acessar porra nenhuma daquelas informações. Aí vem o esquecimento, o famoso branco. Não é esquecimento, porra, é um sequestro químico da sua atenção. Se você acha que falta de concentração é apenas falta de vontade, você está prestes a ser a próxima vítima da sua própria biologia. Presta atenção que eu vou te falar. Pesquisas confirmaram que o estresse agudo e a tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo pode reduzir sua capacidade de recuperação de memória em até 70%. Porra, em questões de segundo. O contraste é cruel. Enquanto o aluno amador tenta vencer o edital na porrada, no volume e morre na praia, a elite da alta performance vence pela precisão cirúrgica, transformando a neurociência em uma arma contra a distração. Aprenda isso. O medo de ver mais um ano passado sem o distintivo no peito, ou a carteira da OAB, ou o jaleco branco, não importa qual concurso, deveria ser seu maior combustível. Você prefere continuar sendo um amiguinho esforçado, um doador de taxa, que é especialista em tudo e mestre em nada, que é especialista em tudo e mestre em porra nenhuma, ou vai aceitar que o seu sistema operacional de estudo está quebrado, está falido, é uma merda? Eu sou o professor Wagner Júnior e hoje eu vou te mostrar como Daniel Goleman e Greg reprogramaram a engenharia do aprendizado. Se você quer parar de jogar sua vida no lixo com métodos lentos, que quer começar a ser letal, seu treinamento de elite começa exatamente agora, ó. Daniel Goleman e Greg, olha, vamos direto ao ponto. Essa história de que você não consegue se concentrar, tu tá de sacanagem comigo, né, combatente? Consigo me concentrar porque eu não tenho disciplina. Porra, é a maior mentira que já te contaram. O problema não é você, é que ninguém nunca te ensinou como seu cérebro realmente funciona, porra. A galera fica se matando, estudando 12 horas por dia, 10, 8 horas, tomando café energético e o que for, Viagra, igual água. E aí vem aquele cara que estuda 3 horinhas por dia, tira nota melhor. Isso te irrita, você fica melindrado, fica cheio de mimimi, cheio de vitimismo. Fala, não, eu sou um merda, eu não consigo estudar direito. Porra, tá estudando errado, cara. O amadorismo nos estudos glorifica a ocupação. Todo mundo quer parecer ocupado, tirar fotinha. Pô, todo mundo, papai, pô, meu filho tá se dedicando. Riscar cronogramas genéricos que não leva a lugar nenhum, pô. Mas se tudo é importante, nada é. Existe um abismo violento entre estar ocupado e ser produtivo, sabia? E a maioria dos estudantes descobre isso na pior forma, vendo o conhecimento escorrer pelos dedos no dia da prova. Passa um caralhão de tempo, passa um porradão de tempo estudando, na hora da prova fica de frescura, na hora da prova não se controla, fica nervosismo, ansiedade. Ai, meu Deus, estudei tanto. Para de palhaçada, porra, controla as emoções. Quando você tenta abraçar o edital inteiro, sem critério nenhum, você garante que não vai fazer nada com excelência, simplesmente vai ser mais um. Esse esforço disperso é o maior ralo de tempo na sua vida e é o que te mantém longe da aprovação, tá? Sua aprovação, se você quer a OAB, o Enem, um vestibular qualquer, um concurso público, um concurso militar, seja lá o que for, prova na faculdade, prova no colégio. Gente, é hora de parar de nadar contra a maré, pô, e começar a usar a correnteza a seu favor. Para de ir contra você mesmo. Se você não for seu melhor amigo, se você não se ajudar, ninguém mais vai, compadre. Vão passar por cima de você. Aqui entra a clareza da neurociência aplicada com Daniel Goleman. Ele provou que a atenção não é um dom divino, mas um músculo biológico que pode ser treinado ou atrofiado. Goleman nos ensina que o aprendizado de elite depende de 3 focos. Primeiro, o foco interno, que é a sua capacidade de gerenciar o caos que acontece dentro da sua cabeça. Se você está emocionalmente bagunçado, seu córtex pré-frontal simplesmente desliga. A amígdala assume o controle e ela não quer que você aprenda direito constitucional. E aí? Ela quer apenas que você sobreviva ao estresse. Segundo tipo é o foco no outro, que a gente traduz o efeito Feynman. Eu acho que é assim. Você só domina o conteúdo quando consegue explicá-lo de forma simples para alguém. Olha só, isso aí já falei várias vezes, né? Só que eu não falei com o nome ao qual foi feita a pesquisa, o responsável por ela. É uma das melhores aprendizados, você se dar aula, você dar aula para alguém, botar o papai, a mamãe, irmão, titi, sentadinho lá e você explicar da melhor forma possível. E o terceiro é o foco externo, a inteligência competitiva para entender os padrões da sua banca examinadora. Somando a isso, nós temos a técnica, nós temos a engenharia tática de Greg McKeown. Eu acho que é Greg McKeown, eu não sei, tá? Greg McKeown, sei lá. O essencialismo.
O segredo da aprovação rápida não é fazer mais, fazer menos e melhor. O cérebro precisa de foco profundo para criar mielina. Opa, já ouvi falar isso em algum lugar de novo, né? Claro, pô, você vai sempre ouvir falar na mielina. Ela é responsável pela condução. É aquela camada que isola os neurônios e faz a informação viajar mais rápido. Quando você pula de uma matéria para outra, ou estudo com o celular do lado, você impede a mielinização e o seu conhecimento fica raso, superficial. Além disso, precisamos respeitar os ciclos ultradianos. A ciência mostra que a sua capacidade de alta performance cai drasticamente após 90 minutos de esforço intenso. Por isso que eu sempre falo, estudar por bloco, como a Bárbara que também já falou, focado, difuso, intervalo. Focado, difuso, é um intervalo. Focado, difuso, é outro intervalo. Não custa nada seguir as orientações, gente. Você vê que cada autor fala praticamente a mesma coisa, só está mudando o jeito de falar, mas o cérebro precisa descansar. Não tem como fazer isso. Cada um fala do jeito. Se você tenta estudar por 4 horas seguidas, sem pausas reais, você está apenas saturando as sinapses e gerando fadiga mental, que é o combustível principal da procrastinação. Então, quando você gera essa fadiga, fica cansado e vai querer procrastinar. Vai começar o vitimismo. Eu não consigo aprender isso. É o que mais se escuta falar nos cursinhos, que não consegue. Ele mesmo, a pessoa, você mesmo está se derrotando. Vou fazer o quê? A gente orienta, mas a pessoa acha que é um merda. O próprio aluno não se valoriza. Não bate o perfil falando, eu não sei isso agora, mas amanhã eu vou saber. Pronto, acabou. Uma história. Eu estava no último ano da faculdade, um professor de física na faculdade chegou para mim, eu tenho uma aula para você. Você se garante? Porque eu também sou habilitado em física. Então, logo no começo, eu também dei aula de física. Você se garante pegar o colégio lá? Eu tenho uma semana de aula para lá, que eu vou... Era a aula dele mesmo, era dele de um amigo que ia viajar, não sei. Eram 5 aulas que eu ia dar. Era uma oportunidade de entrar bem no mercado. Um colégio grande. Aí eu falei assim, tu sabe esse assunto? Ele, o assunto eu sei, eu tenho que pesquisar mais. Ele foi isso que quando eu falei com ele, o assunto eu sei, sem balançar, o assunto eu sei, só preciso praticar mais. Ele falou, é isso que eu quero. Aí ele chegou, o assunto é esse. Você prepara a sua aula do seu jeito. Tanto que ele falou assim, eu não vou te dar uma aula montada, porque senão eu acomodaria. Você monta do seu jeito a aula, você coloca aqueles exercícios, pratica ele, faz não sei quantas vezes, como vai explicar? Acabou. Eu peguei o assunto, se não me engano, foi a segunda lei de Newton, eu li aquelas coisas todas, montei uma bateria de exercício, aquilo ali cravado, como andava, eu falei, tomara que ninguém me pergunte nada diferente, para não me enrolar. Então, eu parti para cima. Cheguei e dei uma puta de uma aula, uma semana de aula do cacete. Aí, depois precisou de novo, eu fui, pum, entrei no quadro de professores. E logo em seguida eu já estava na turma do vestibular do colégio, um colégio de freira. E é complicado, hein? Colégio caro. E eu entrei. Mas por quê? Se eu falasse professor, professor, não sei não, e não tenho tempo. Ele me falou isso comigo hoje, e a primeira aula era amanhã. Você dormiu? Eu preparei para a aula, que era um tempinho só, preparei aquilo para um tempo, fui. Quando cheguei em casa, eu preparei o restante todo. Mas isso você tem que ter foco, determinação, o que você quer. Então, como é que você coloca essa máquina para funcionar hoje? Primeiro, você vai aplicar o filtro do essencialismo na sua rotina. Antes de começar, identifique os 20% do edital que gera 80% dos seus resultados. Olha só que eu falo sempre com você e esqueço o resto por enquanto. Entendeu a situação? Use a regra. Simplesmente uma lista de tarefas. Escolha as 5, faz uma relação do que você tem que estudar, escolha as 5 que você mais precisa, coloque as outras, liste suas tarefas, escolha as 5 vitais e coloque as outras 20. Por exemplo, coloque as outras 20 em uma lista de evitar a todo custo, até que os primeiros estejam dominados. Segundo, implemente o protocolo dos 90 minutos. Você vai entrar em modo de guerra, desligar todas as notificações e focar em uma única tarefa essencial. Se a sua mente tentar fugir para o celular ou para outra preocupação, anote isso num papel para resolver depois. Traga o foco de volta para o alvo imediatamente. Terceiro ponto, e talvez o mais importante, é o descanso sensorial. Após os 90 minutos de foco total, você precisa parar por 15 minutos. Mas não é para parar para ver a rede social. É parar para dar um silêncio ao cérebro. É nesse intervalo que ocorre a consolidação sináptica, onde o cérebro decide. Vai ser gravado na sua memória de longo prazo. Por fim, aí, como eu falo sempre com vocês, autores gostam de blocos de 90 minutos, mas como cada um tem um jeito. Eu falei para vocês, 90 minutos, para mim, já está incluído focado, difuso e o resgate. Tá? Isso aqui que eu estou falando é o que o autor sugere. Tá? Sugere. Cada um, você pode se adaptar muito bem, estudar aí
90 minutos e descansar só 15. E aí? Você vai conseguir ficar focado os 90 minutos? Eu não consigo. Sinceridade, eu não consigo. Mas, eu falo, tem gente que pode se adaptar. Nada aqui engessado. Por isso que eu estou trazendo essa gama de informações, que uma delas vai te servir. Se você, claro, se você pedir a minha orientação, eu vou te mostrar um caminho que funcionou para mim e funciona para muita gente. Aí sim, aqui não. Aqui eu estou te trazendo uma gama de informações. Aí você vai ver o que fica melhor para você. Por fim, você deve trabalhar com margem. Não lote seu dia de tarefas como se fosse um robô. Deixe espaço para imprevisto. Tá? Pode acontecer imprevisto. O estudante de elite é aquele que mantém a constância, estudando com qualidade, todos os dias, em vez do herói de domingo, que faz 10 horas de uma vez e depois desaparece por uma semana. Você acha que isso dá certo? Ah, professor, mas eu só tenho o final de semana para estudar. Se você tiver destinado a fazer o concurso, nem que seja meia hora, uma hora, todo dia você vai tirar. Você precisa para consolidar. Você pode dar aquele porradão no final de semana, no feriado, mas também um porradão por blocos, focado e difuso. Mas todo dia tem que sentar, tem que botar o rabo na cadeira, pegar o material e ler, estudar. Senão não dá, não dá. Estudo de final de semana não dá para passar. A não ser que você fique 10, 20 anos fazendo a mesma coisa, tá ligado? Vou te mandar uma real agora. De mentor para concurseiro. Alta performance não é sobre ser sobre-humano. É sobre ser preciso. Um bisturi cirúrgico. É parar de confundir esforço com progresso. Quem passa no final das contas não é quem mais sofreu, mas quem melhor gerenciou sua energia e sua atenção, porra. Domine seu foco. Domine seu foco primeiro, que o conteúdo vai obedecer depois. Para de estudar mais e comece a estudar melhor hoje mesmo. Escolha seu alvo de 90 minutos, aplique o filtro essencialista e proteja esse tempo como se fosse a sua própria vaga. Esse papo deu um reset que você precisava para parar de ser um doador de taxa. Deixa o like aqui para o mentor, comenta aqui embaixo, foco essencial. Compartilha esse vídeo aí com quem você acha que precisa. Vive reclamando, vive de vitimismo, que a culpa é da banca. A culpa é do dor de dente no dia. Porra, não dá. Tá na hora de virar o jogo. Pô. Tá na hora de virar o jogo. Porra, treina sua mente, cara. Muda seu mindset e a vaga será sua. Com certeza. Mude seu mindset. Tá legal? Tá ligado? Até a próxima.